Olá, 2M, tudo bem? Bom dia para vocês. A gente vai continuar nossa aula de filosofia política moderna. Então, vocês vão continuar comigo naquele PowerPoint chamado Filosofia Política. E na aula passada a gente falou, na aula passada na verdade foi a nossa avaliação. Hoje a gente retoma os filósofos que nós estávamos estudando, hoje inovando, trazendo um filósofo que vocês ainda não escutaram falar, pelo menos comigo. É provável que você já tenha escutado falar, ele é um dos filósofos mais famosos, mais conhecidos fora da filosofia, muito discutido na política, na história. E é o Rousseau, um filósofo suíço, né? Muita gente acha que ele é francês porque influenciou a Revolução Francesa pelo nome dele, mas ele é suíço. E ele foi um teórico muito importante, escritor. E Rousseau, antes de mostrar alguma coisa na política pra gente, ele traz uma lição, ele não, né? Nós podemos tirar uma lição muito importante, porque a diferença entre estudar o filósofo e sua obra e estudar a vida do filósofo. Rousseau foi muito criticado porque escreveu obras, inclusive sobre educação, falou muito sobre liberdade e, no entanto, ele parece que abandonou todos os filhos dele, teve alguns filhos e deixou os filhos em abrigo. E ele tem uma grande obra dedicada à educação, educação de crianças. Então, essa é a lição que a gente começa entendendo com Rousseau, que nem sempre as ideias do filósofo estão andando juntamente com o que o homem faz em vida. Então, o nome disso na filosofia, na lógica, né, é falácia genética. A gente, se vocês quiserem debater Rousseau ou qualquer outro pensador, a gente não olha muito para a vida dele, a gente debate as ideias, né, e não de fato o que ele fez. Isso é chamado de falácia genética, quando você olha para as origens da vida, de quem ele é, o que ele fez, de onde ele veio, qual era a religião dele para criticar as ideias dele. Então, essa é a nossa primeira lição com Rousseau. A gente debate as ideias, a gente discute em relação às ideias, a gente cria contra-argumentos, mas a gente não consegue debater uma ideia fazendo fofoca, por exemplo, da vida dele. Então, a gente vai se ater às ideias dele aqui, que são muito interessantes para a filosofia política, mesmo que na vida dele, pessoal, ele não tenha andado tão de acordo com a filosofia que ele mesmo pregou. Então, Rousseau morre no século XVIII, ele morre em 1700. Eu estou aqui olhando o PowerPoint, vocês podem abrir comigo, tem lá Rousseau, tá? Vamos lá. Aí tem uma pintura, né, para vocês conhecerem o rosto dele, não que isso seja importante. Ele é um dos principais filósofos do iluminismo, precursor do romantismo, lembrando que Rousseau traz a questão da liberdade, como a gente já vai ver, como uma das mais caras para a filosofia da liberdade, da filosofia política. E aí a obra, né, mais importante dele, que é o Contrato Social, do século XVIII também, de 1862. Eu coloquei algumas capas aí para vocês verem algumas edições da obra. E os temas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Conforme a gente for estudando Rousseau, a gente vai entender por que ele influenciou tanto a Revolução Francesa. Bom, a gente vem estudando filosofia política de acordo com alguns parâmetros, né, alguns pilares. O que os filósofos pensam sobre a natureza humana, sobre a essência do homem, o que é o homem, sobre como seria a vida antes da sociedade civil, ou seja, como seria o estado de natureza, como é feito o contrato social, quais seriam os direitos naturais ou não direitos naturais. Alguns filósofos, por exemplo, Hobbes, ele fala que não existem direitos naturais. E a gente vai, de acordo com esses parâmetros, a primeira coisa interessante sobre Rousseau, que é em relação à natureza humana, é que ele discorda frontalmente do Thomas Hobbes, por exemplo, quando Hobbes diz que a natureza humana é ruim por natureza. Então, no estado de natureza, nós viveríamos em guerra de todos contra todos, porque nós somos ruins por natureza, e gananciosos e ambiciosos. Para o Rousseau, a gente não estaria preocupado com nada disso no estado de natureza. É do Rousseau aquela frase famosa: o homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe. Essa frase é dele, mas a gente vai desmistificar um pouco essa frase porque ela não quer dizer exatamente o que parece. Mas sim, ele está dizendo que o homem não é mau por natureza, ele está discordando de Hobbes. E ele está dizendo, mais ainda, ele está dizendo que no estado de natureza nós nem estaríamos preocupados com essas coisas que o Hobbes fala. Porque ele fala que no estado de natureza, o homem, ele estaria em busca das coisas mais, das próprias
coisas que a natureza poderia nos oferecer. Então, a gente estaria preocupado com comer, com beber, com se proteger, com vestir, com coisas bem básicas. A gente, exagerando um pouco, talvez, assim, explicando de maneira grosseira, nós seríamos nada mais do que animais. Nossa racionalidade nem estaria ainda funcionando. Rousseau chega a dizer que nós não seríamos seres racionais no estado de natureza, nós seríamos como animais, vivendo de acordo com a nossa sobrevivência. Esses sentimentos de ganância, poder, ambição não estariam presentes na nossa natureza, né, no estado de natureza. Então aí vem uma figura famosíssima do Rousseau, que é o bom selvagem. O homem no estado de natureza seria um bom selvagem. E existe também muita deturpação em relação a essa questão do homem bom por natureza. Não é que nós seríamos bons por natureza, bonzinhos, anjinhos, não seria isso, seria uma coisa mais crua que isso. Não é que nós seríamos bons, é que nós não teríamos sequer capacidade de pensar no mal, porque nós não teríamos sequer desenvolvido essa ambição, ganância, vontade de poder. Então não é essa bondade assim cristã, sabe? O homem faria o bem. Não, o homem não estaria nem com essa, não conseguiria nem dar conta desse... Não existiria, não faz parte da nossa natureza. Então essa é a figura do bom selvagem, que já é uma grande ruptura com a filosofia de Hobbes, certo? Que dizia que o homem é mau por natureza. Então para o Rousseau não haveria guerra no estado de natureza, nós estaríamos apenas nos preocupando com o que a natureza tem para nos oferecer, etc. Então ele vai, o estado de natureza para ele tem a ver com... Ele vai dizer, nós somos diferentes, né? Existem desigualdades naturais. Então, um é mais alto, outro é mais baixo, é mais gordo, outro é mais magro, um é mais inteligente para algumas coisas, outro tem habilidades manuais, outro tem outros tipos de habilidades. Então, ele vai dizer, a desigualdade faz parte da natureza humana, nós não somos todos iguais. Rousseau vai se preocupar, na verdade, com as desigualdades surgidas na sociedade. Ele vai dizer que na natureza, tudo bem ter desigualdade. O problema é que algumas desigualdades são criadas no estado civil, quando nós adentramos para o estado civil, porque sim, Rousseau é um contratualista. Ele também se encaixa como contratualista porque ele fala sobre um pacto social, né? O livro dele, a obra, né? Chama-se O Contrato Social. Então ele é um contratualista, ele fala sobre um pacto social, só que ele é muito diferente do Hobbes e do Locke, a gente já viu do Hobbes por quê, né? Basta dizer que a natureza humana para Rousseau é totalmente oposta da natureza humana que Hobbes pensa, e aí muda totalmente o sentido do porquê a gente gostaria, porque o homem adentraria porque o homem adentraria no estado civil, por que a gente teria o contrato social para Rousseau, né? Se o homem é um bom, se nós somos bons selvagens, nós seríamos bons selvagens, etc. Então Rousseau assume que existe uma desigualdade entre os homens no estado de natureza, no estado natural, mas essa desigualdade não seria problemática, porque ela é uma desigualdade oriunda da nossa própria natureza, tá? Vamos ver depois que o problema que o Rousseau entende na desigualdade é dentro da sociedade civil, é depois do pacto, quando as desigualdades são forjadas, elas são criadas, elas são oriundas da sociedade civil. Então, desigualdades que ele diz que são causadas pelas circunstâncias sociais. Ele fala até de coisas interessantes, por exemplo, ciúmes nas relações amorosas. E uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, que é a grande diferença dele para o Locke, para o John Locke. Lembram que para o John Locke, no estado de natureza, existem sim direitos naturais, que a grande novidade para John Locke, eu falei isso na nossa live ao vivo. A grande diferença do John Locke, uma das grandes novidades, é que o John Locke fala sobre a propriedade privada como direito da natureza, direito natural, como um direito inerente à condição humana. Então é direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada. Isso é uma novidade para o John Locke, certo? Para o John Locke não, na filosofia política, e veio com o John Locke. Rousseau vai falar o oposto disso. Então já temos aqui duas grandes discordâncias, né? A primeira discordância em relação a Thomas Hobbes, em relação à natureza humana. Agora a gente tem a outra grande discordância do Rousseau, diferença, né, entre Rousseau e o John Locke, porque para o Locke a propriedade privada é um direito natural, e Rousseau vai entender que a propriedade privada ela é fruto de problema, então ele é contra a propriedade privada, a gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Eu vou dividir esse vídeo vou acabar aqui e vou fazer parte 2 dessa aula aqui, porque senão o vídeo fica muito grande.